Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira e no início desta manhã podermos invocar o Deus Criador, aquele que ao longo da noite, enquanto dormíamos, pensava, planejava mais um dia para cada um de nós. Este dia, Deus preparou e pensou para que nele agíssemos com amor, expressemos nele a totalidade do amor que Deus colocou para o criar. Por isso é sempre importante deixar que as nossas decisões diárias sejam decididas e exercidas na base do amor. Amemo-nos. Só é possível amar-nos quando amamos a Deus. Por isso experimentemos amar a Deus. O Deus que nos amou incansavelmente. Antes que o amássemos, Ele já nos amava. Por isso, deixemos ser invadidos por esse amor de Deus. O Evangelho que nos é dado hoje é Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse texto tão rico e tão belo, ele é completado ainda mais com aquilo que a leitura primeira de hoje nos ajuda a rezar. Do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E ali esta leitura, ela lembra as igrejas, lá de Apocalipse, chamada igreja, a carta dedicada às igrejas de Sardes e à igreja de Laodiceia. A estrutura do texto que é apresentado mostra sempre o destinatário, que é a igreja de Sardes e Laodiceia, e o remetente sempre é Jesus. E o que diz então este remetente ao destinatário? Ou seja, ele vai sempre mostrar, tem o cuidado, o autor, de mostrar o remetente se dirigindo ao destinatário, fazendo uma acusação ou descrevendo aquilo que a igreja está vivendo naquele momento, em pecado, ou seja,
uma igreja que está moribunda, o caso da igreja de Sardes, totalmente moribunda. É claro que nesta igreja de Sardes ainda existe alguns que mantiveram a sua fidelidade a Deus, mas muitos vivem a doença, ou seja, vivem moribundos. E a outra igreja de Laodiceia, o remetente diz que é uma igreja que não é fria e nem quente. É uma igreja morna, portanto não serve a Deus. É uma igreja que se deixou se desencantar pelo projeto de Deus. E aí ainda podemos ver mais, né, sobre a primeira igreja que aqui é descrita, né, a igreja de Sardes. Esta igreja é atenuada pela presença de alguns cristãos que, claro, ainda conservaram a sua fidelidade originária. E o juiz sobre a segunda, né, a igreja de Laodiceia, é totalmente negativo, ou seja, uma igreja que se deixou esfriar totalmente. E aí o autor define como uma igreja infeliz a igreja de Laodiceia, uma igreja cega e nua, que não precisa, ou melhor, que precisa de ouro, o símbolo da divindade, de roupas brancas e colírio para voltar a ver e redescobrir a beleza e a presença de Jesus Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, o objetivo do autor sagrado São João, ao escrever esta carta, dirigida a essas duas igrejas, é mostrar aonde ela parou e como ela deve reagir diante da sua inércia, diante do seu pecado. E o autor aponta caminhos para que esta possa sim se reerguer. O evangelho que nós meditamos nos mostra essa belíssima imagem do homem Zaqueu. Jesus mais uma vez se encontra ali em Jericó e encontra este homem. Zaqueu pensava que desejava ver Jesus e por isso procura vê-lo. E usa a estratégia da figueira para subir na figueira e ali poder ver Jesus. Só que Zaqueu achava que Deus não pensava nele, que ele não estava no pensamento de Deus. Pois estava. Zaqueu sobe naquela árvore, achando que vai ver Jesus, mas é Jesus quem vê Zaqueu. Antes mesmo que Zaqueu desse conta da presença de Deus, é Deus que se dá conta da presença de Zaqueu. Zaqueu, desce daí, pois hoje eu vou ficar em tua casa. E assim como ontem muitos tentavam calar a boca do cego para não incomodar Jesus, hoje também muitos se incomodam porque Jesus vai ficar na casa de um pecador. Para a surpresa destes e para a beleza, o encanto do olhar de Jesus, Zaqueu vai dizer a Jesus ali naquela casa: Senhor, se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. E assim, Jesus vai reconhecer e dizer, né, que hoje a salvação entrou nesta casa, porque Zaqueu reconhece a sua miséria e se coloca todo inteiro a serviço e a dispor de Deus, para que Deus habitasse nele, para que Deus trabalhasse nele a partir de agora e não simplesmente o pecado. E aí, assim, amados irmãos e irmãs, Jesus conclui este evangelho dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa porque este homem é um filho de Abraão. E aí conclui dizendo: o filho do homem veio procurar o que estava perdido. O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É este Deus que nós precisamos cada dia acolher com mais ênfase e com mais força. O Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, que, claro, espera que nós demos passo como fez Zaqueu. E assim acontecendo, Deus acessa o nosso coração e diz para que veio. Ele veio para os miseráveis, para dar vida àqueles que já não mais a tinham. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor,